Bom dia, boa tarde, boa noite. Gustavo Groma falando, editor da Mercado e Consumo. Estamos aqui começando mais um Bora Varejar, o nosso podcast, o webcast, né, que traz muitas histórias, insights e tudo do mercado. Hoje aqui do meu lado eu tenho o Célio Martins, CEO da Mercado e Consumo. Tudo bom, Célio? Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Mais uma aula que a gente pode compartilhar com vocês. Trouxemos 2 grandes convidados. Eles vão contar um pouquinho da história, mas aprendizados que vocês podem aplicar de fato no seu negócio. Convidados esses que são Matheus Mansur, superintendente comercial da ClearSale, e Felipe Mariotto, cofundador da Risk Leadership Academy. Falei certo, Felipe? Falou, você tá com a pronúncia perfeita. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar sempre falando com vocês aqui. Para quem não conhece ClearSale, a gente faz gestão de risco antifraude, né? Começamos aí no varejo eletrônico, mas hoje estamos em todos os segmentos. Estamos aí há 20 anos fazendo essa história da ClearSale, trazendo confiança, pessoas em primeiro lugar sempre. E tô aqui para contar um pouquinho, né, da nossa história e os problemas que a gente tem no mercado. É por isso que o nosso tema de hoje é fraude e prevenção no mundo digital. Ah, boa. E vamos começar com a pergunta que vai para os dois, e aí vocês escolhem quem responde primeiro. Tá? Muito bem. Como que vocês enxergam o momento atual do mercado e do mundo em relação à evolução do digital? E aí falando de inteligência artificial, ChatGPT, etc, etc, etc. Boa. Quer começar, Felipe? Vai lá. Bom, eu vou começar falando o seguinte. Evolução de digital é interessante. A gente tem algumas mudanças que tocam o varejo de forma diferente. Vou citar uma, né? Hoje a gente tem experiência do consumidor. Mudou um pouquinho. Então a gente está falando não só de digital, a gente está falando de phygital, né? Que é metade digital, metade físico mesmo, né? Como é que a gente adapta ali nosso varejo e traz o melhor dos dois mundos, né? Isso traz várias outras dificuldades para a mesa. Acho essa uma tendência muito legal. Fico muito feliz de ver isso sendo aplicado. Quando a gente fala de só digital, você tem outras milhares de impacto. E aí, quando a gente tocando mais em fraude, né? Aí que a gente tem que estar bem esperto no mundo digital. Tem várias coisas, eu acho que a gente pode ir aprofundando aqui. Inteligência artificial, poxa, a gente já abre um outro espectro muito grande, assim. Lá na RLA, né, na Risk Leadership Academy, a gente forma especialistas de risco, né, para trabalhar em fintechs, bancos, varejo e tudo mais, né? Como é que esses caras estão prevenindo fraude, né? E a gente tem várias discussões sobre inteligência artificial, coisas que já estão sendo aplicadas. E aí depois a gente vai falar dos golpes mais doidos aqui que aparecem. E também uma preocupação muito grande com regulação, com os dilemas que o uso da inteligência artificial vai trazer, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente sabe que, falando de fraude, a fraude não vai acabar. Ela só migra. Ela migra de um lado para o outro. Então, você fechou uma porta, ela vai achar uma outra porta. Então, acho que para iniciar o bate-papo aqui, da onde você quiser pegar, a gente consegue falar um monte. Não, pessoal, acho que para mim, assim, eu participei de alguns últimos eventos. Web Summit, Rio, NRF 2023. A gente teve VTEX. E acho que o digital, ou a digitalização, na minha opinião, nesses 3 grandes eventos, ele vem querendo fazer você vender mais, ou seja, ter a experiência do consumidor melhor e vender mais. Esse é o intuito, realmente a gente está falando de Bora Varejo, é isso, cara. Ou seja, os 3 eventos falando muito de ferramentas novas, evoluímos muito com várias coisas digitais, meios de pagamento, né, o Pix, link de pagamento, evoluiu muito, assim, é muito rápido. Essas transformações vêm para favorecer o consumo, vêm para favorecer realmente a gente vender mais. A gente tem um lado aqui específico que a gente tem que, obviamente, entender como que o fraudador vai usar isso no dia a dia. Mas isso, para mim, é o mundo virando cada vez mais digital, novas tecnologias entrando, evoluindo, sempre com foco em quê? No consumidor. Isso, para mim, é claro. Em todas as esferas, o foco é
o consumidor, a experiência do consumidor vender mais, para eles como vender mais. Então, tudo isso vai gerando novas tecnologias. Quando você falou de inteligência artificial, ChatGPT, o que eu falo, eu sou estatístico de informação, cara. Adoro falar isso, só que eu sempre fui pro mundo dos negócios. Nunca fiquei fazendo modelo estatístico, mas conheço meus amigos aí. Cara, inteligência artificial a gente usa há muito tempo em estatística. Há um tempo atrás, você ouvia falar de machine learning. Aqui vocês já devem ter falado aqui. Machine learning, aí virou inteligência artificial. Cara, isso já existe há muito tempo. A gente está há muito tempo usando em processos, em modelos estatísticos, matemática, a gente usa. Então, não é novidade. O que é novidade é o como isso virou para a pessoa física, ChatGPT. Ou seja, como que as pessoas estão vendo a utilização no dia a dia dessa inteligência artificial. Ou seja, desse machine learning aprendendo com você, usando e gerando coisas... Cara, feras, né? Para não falar as palavras, gerando muitas coisas legais. Então, acho que esse é o desafio para mim. A gente tem a digitalização focando no consumidor sempre e tem a inteligência artificial sendo o teste de produção, que é jogar com o consumidor, né? Agora testamos aí quantos milhões de pessoas estão testando isso. O Felipe comentou uma coisa que me chamou muita atenção, Gustavo. Em relação às experiências das lojas e a experiência no digital. E aí você mencionou o termo phygital, que está na boca de todo mundo falando sobre a respeito. Só que tem uma coisa que antigamente o e-commerce era a experiência e a loja era a aquisição. Hoje se fala que a loja é um movimento de experiência e encantamento, porque tem que ter storytelling, tem que ter roteiro, tem que ter tudo isso. E o digital virou aquisição. Em que mundo que a gente está? O que se adapta a que tipo de negócio? O que faz sentido na visão do consumidor? Eu preciso da loja para ter experiência? Eu preciso do site para ter experiência? O que eu preciso? Bom, a minha visão aqui, enquanto produteiro ali, eu diria que é o seguinte, assim, o cliente ele tem que estar, e aí talvez seja a maior dificuldade que a gente tem em qualquer empresa, é pensar nele em todos os momentos, né? Em todos os momentos que importam, a gente chama, né? Os moments that matter. Então, e eles acontecem dependendo da jornada do seu cliente, fisicamente, digitalmente. Às vezes, digital, a gente não está falando só de e-commerce, a gente está falando de a ligação de um vendedor para ele. É um digital, é um ponto que importa. Então, acho que o mais adequado é você entender, e aí pode parecer besteira, mas tem que entrar no detalhinho. Tem que ir no detalhe. Às vezes, quanto mais você vai crescendo na carreira, assim, né? E quanto maior é talvez o e-commerce ou o varejo especificamente, você vai se distanciando do cliente, parece. Você deixa de cuidar da coisa, da loja, para você cuidar da pessoa que cuida da coisa, né? E aí, ótimo. Esse é um grande desafio. A gente tem que cuidar da pessoa da melhor forma possível para que cuida da coisa. Aí subiu mais. Aí você cuida da pessoa que cuida da pessoa que cuida da coisa. E assim por diante. Mas de tempos em tempos, e aí em tempos eu digo semanalmente, você tem que ter esse contato final. Porque aí você entende como é que o seu cliente final está experienciando a jornada de compra. Seja desde o começo, quando ele está lá no topo do funilzão lá, né, que ele está conhecendo a sua loja, até o fundo do funil e o checkout que a gente chega. Seja um checkout digital ou um checkout na loja mesmo, link de pagamento, qualquer coisa do tipo, né? Então, se o seu cliente não tiver... Se você não estiver colocando ele no centro da análise em todas essas jornadas, independente se ela é digital, se ela é física ou se ela é uma mistura, e aí eu julgo dizer que se não é uma mistura hoje, você está deixando dinheiro na mesa, tá errado. Então, em todos os níveis da empresa, você deveria colocar seu gestor, seu diretor, uma vez pela semana ali para fazer a jornada de experiência do cliente, mesmo que você seja estatístico, mesmo que é uma área que não está ali na ponta do negócio, tem que se colocar no papel do cliente. Acho que isso é fundamental. Assim. Vou deixar. Não tem. Eu vou falar meia hora aqui. Cara, pergunta boa, Célio. Eu sou digital, então 100%, não vou nem no mercado, raramente vou no mercado. Mas uma coisa interessante na sua pergunta é que lá na NRF,
Eu não lembro o varejo. Eu sei que era um varejo grande, Rosa, alguma coisa. Cara, não lembro. O cara ele trouxe uma informação muito legal. Ele falou assim, quando a gente fechava a loja daquela região, loja física, o e-commerce perdia vendas naquele lugar. Cara, essa frase Que vitrine, hein? Essa frase é muito boa. Então, assim, olha como tá linkado tudo. Então, quando ele tinha as lojas e ele escolheu fechar, ele percebeu as vendas do e-commerce caindo. Cara, não, por quê? Tá? Aí ele foi investigar que, de fato, as pessoas lembram da marca, vão experimentar e compram online. É a tendência, é misturar as coisas. Não existe só o físico ou só o digital. E a gente sabe que o físico é gigantesco perto do digital, ainda hoje no Brasil, nos Estados Unidos é gigante. Então, acho que minha resposta para onde tá... eu acho que daqui a pouco não vai ter resposta aonde está. É uma marca. Você se relaciona com ela do jeito que você quiser, aonde você quiser, como você quiser, com o vendedor, com o site, com o WhatsApp. Então, acho que, e obviamente para as novas gerações, isso vai cada vez ficando menos. Vai ter menos papéis. Tem um Felipe do físico. O Matheus do digital. Cara, cada vez menos a gente vai ouvir falar em rótulos, né? O que é digital, o que é físico. Então, acho que eu iria para esse lado. Talvez não tenhamos mais essa separação. É tudo uma coisa só e o cliente lida com a marca. Ele não vai perceber o que é diferente, o que é um, o que é outro. Eu acho que só uma provocação aqui independente do tamanho do varejo, o cara já vende no WhatsApp. Sim. Pronto. É digital. Já se tornou digital, de alguma forma, sabe? E link de pagamento é uma dureza pra gente. Mas sim, é uma facilidade pro consumidor, né? Tem uma coisa só para poder concluir esse tema, que eu sempre digo que nós lidamos com vários setores do varejo e consumo. Um deles que nos chama muita atenção, e a gente passou agora por uma grande feira de varejo alimentar, é a NRA, que acontece em Food Service, em Chicago. E a gente saiu com uma máxima que o food atende para depois cobrar. Tá. O varejo cobra para depois atender. Perdeu a relação humana? Perdeu a relação humana no varejo, você disse. Por o fato de eu cobrar antes de atender. Uma pergunta complexa aí. Perdeu ou não, Felipe? Ajuda eu. Mas só pela resposta do Felipe agora há pouco, falando... Não, você que usou o exemplo da loja que fechou. Ali está atendendo primeiro e depois vendendo. Perfeito. E por que é isso? Essa é a grande diferencial do varejo. Quando você perde essa relação humana que você falou, da pessoa reconhecendo pessoa, por mais que você queira escala, a leitura que se faz do varejo é sempre ter a cabeça, a barriga no balcão e o olhar no futuro. E eu acho que essa é uma diferença que a gente ainda pode levar num conceito digital. Você não deixa de comprar a sua lista programada de alimentar por não frequentar um varejo alimentar. Né? Mas quando você passa na frente, você lembra. Acho que sim. Acho que tem um negócio legal disso. Eu acho que... E a gente falou bastante naquela entrevista da NRF. Eu acho que os Estados Unidos ele tem um mercado mais frio, que é de fato, é o primeiro pagar, depois vivenciar, né? E acho que no Brasil a gente tem menos isso. A gente gosta do contato físico, a gente gosta da experiência. Eu acho que a gente tem uma tendência a ter mais sucesso nessas relações, de dar mais experiência, de tornar mais pessoal. Eu vejo muito marcas grandes aí, com grandes líderes, que ainda incentivam ao tratamento de pessoas, a resolver o problema da experiência do cliente. A gente tem um grande, né? A experiência da Luiz Magalu. Cara, ela é o front, teoricamente, de tudo que é Customer Success dentro da Magalu. Então, olha qual é a importância para eles, que é lidar com o cliente de estar perto. Então, acho que sim. Acho que eu vejo que o nosso mercado está mais à frente nisso, na questão da pessoa antes da compra, assim. Acho que se a gente traz o aspecto cultural, começa a fazer sentido, porque dependendo do contexto que a sua loja está inserida, e eu acho que os grandes aí, os mundiais, né, os varejistas mundiais aí, ou que o Brasil já a cultura é muito diferente em cada ponto do país, né? Mas a gente tem ali um pacto de paz no nosso sangue, né? A gente é muito miscigenado, né? E aí eu acho que isso acaba nos aproximando. Se a gente fala de Brasil, esse aspecto cultural eu acho que é muito legal. A gente pode comprar
para resolver uma dor funcional. Então, eu quero praticidade. E para tudo que é funcional, eu talvez queira. Tudo facilidade. Eu quero, cara, não quero nem pensar nisso. Meu, a minha geladeira compra sozinha as coisas. Não quero nem ver. Para tudo aquilo que a gente tem uma predisposição emocional, a gente vai querer se envolver. Tem gente que gosta de carro, cara, que quer conversar com o vendedor sobre a peça específica que ele tá comprando, porque ele gosta daquilo. E vai além de ser uma simples compra. Vai, cara. Tem o cara que é o geek do videogame. Tem um cara que é dos computadores, das tecnologias. Onde estão os tickets maiores, quando você relaciona a paixão com a pessoa, pra pessoa, né? Então, toda vez que você ancora o seu varejo, não apenas no aspecto funcional daquilo que você está provendo, seja um alimento, alguma coisa, mas no aspecto emocional, você consegue trazer esse aspecto de experiência. Aí faz sentido. Então, não estou vendendo só alimento. Eu estou vendendo bem-estar. Eu estou vendendo uma aparência melhor. Beleza, conectou num aspecto emocional, você consegue jogar a experiência lá no alto. Porque a experiência, o que é? É deixar de cobrar. Porque pensa comigo. Vê se faz sentido. Se eu tô só pelo aspecto funcional, eu quero margem. Quanto mais barato eu pagar, melhor. Quando você coloca a experiência e o aspecto emocional, essa é a diferença que vai te dar margem. E a gente sabe que em varejo a margem é o calcanhar de Aquiles. É aqui que tá o ganho de margem. Você topa pagar. Exato, por quê? O funcional é commodity, né? O funcional é commodity. Ticket médio baixo, margem baixa, escala. Só que quando a gente fala de aspecto... Quando a gente traz tecnologia pra mesa, a gente consegue achar os mini nichos. E aí você consegue falar para aquele mini nicho específico e extrapolar aquilo para uma experiência que faz a sua margem aumentar. Então, acho que tá aí linkando... Acho, cara, podemos linkar com a resposta. Tipo, a pessoa ou o varejo que conseguir pensar na pessoa antes da compra, talvez ele está pensando em como rentabilizar de modo mais eficiente. O outro lado, que a gente conhece nos Estados Unidos, é a escala. Eficiência, escala, venda. Eficiência, escala e venda. Máximo. E a gente tem muitos players que hoje fazem isso. A gente conhece, eu utilizo pra caramba, porque não ligo por emocional, só compro, por exemplo. Mas tem coisa que, de fato, talvez pagaria mais por um negócio mais inchado e faz sentido. E isso entra um pouquinho de análise de dados, né? Ou seja, total. Quão profundo os varejos hoje estão preparados para aproveitar a máxima dos dados para, de fato, ter uma maximização dos lucros. Legal. E obviamente, focando na pessoa depois da compra. Legal. Análise de dados, né, Célio? Dados, né? E vamos voltar para a NRF de novo. Dados, né? Foi muito falado lá. E a verdade é que os dados já estão sendo falados há algum tempo, né? Mas e aí? Colhe os dados e tal. E aí? O que fazer com esses dados, né? Então, acho que isso foi você estava lá, isso foi um tema lá, né? Que mudou, passou de dados. Não, agora é assim, entender o que fazer com esses dados. Como transformá-los em informação e transformar e jogar essa informação para o seu lado, né? É isso, Célio? Eu gosto dessa provocação do dado, porque às vezes dado é um volume de informação que ninguém sabe tratar. É uma sopa de letrinhas. Eu acredito hoje num processo e acho que tem que ser algo formato mais híbrido, e aí jogando a bola para vocês. Eu preciso ter um cientista de dados dentro do meu time, mas que tenha o conhecimento do meu negócio. Perfeito. Mas preciso ter um parceiro que saiba lidar no ambiente virtual com escala de dados, respondendo todas aquelas perguntas que esse porta-voz interno, cientista de dados, tem conhecimento do meu lado, das dores que a gente vive aqui, e consegue passar para o parceiro oficial. Olhando para isso, eu enxergo duas camadas. O dado não sendo tratado e perdendo tração. O dado sendo tratado, crescimento exponencial. O varejo, ele está preparado para tratar essa informação? Cara,
Ou ele precisa estar Nas preparado? grandes empresas, eu acho que a gente tem uma preparação melhor. A gente tem visto formações de áreas de risco, acho que depois o Felipe vai falar, a formação, né? Então, já temos muitas áreas de risco sendo formadas, áreas de analytics baseado só para banco de dados, para, né, labs, por exemplo, de dados estão sendo formados. E acho que a pergunta é, o que a gente está coletando é de fato o que a gente está precisando para análise final? Acho que tem uma máxima do modelagem O que estatística nós legal. queremos de informação? Não, desse cara, quadro? essa máxima é muito boa. É tipo, garbage in, garbage out. Então, o que você perguntou é, se a gente não souber o que a gente está coletando de informação, a gente não vai ter resultado, e ponto final. Então, eu acho que assim, a gente precisa no varejo ter informação, e sem você fazer a gestão da informação correta, você não controla. Um varejo sem controle tá fadado, sabemos, né? Então, assim, na minha opinião, sério, e Gustavo, eu acho que quando a gente olha para dados, primeiro, é saber como você está coletando e por que você está coletando. Se você não souber por que você está coletando, cara, talvez O objetivo é não ter planejamento. você está coletando um monte de lixo que vai ficar entrar só isso aí. sobrecarregando e ninguém vai fazer nada com isso. E acontece, tá? A gente, na Clear já aconteceu de coletar dados e aí você vai fazer o que com isso? Não tem o que fazer com isso, só coleta. E é um custo altíssimo de armazenamento digital, né? Então, assim, eu acho que o varejo precisa estar preparado para pegar a informação, saber a necessidade da informação e traduzir informação para dentro da empresa. Então, isso para mim, cara, todos os varejos precisam. Os grandes estão na frente fazendo isso, junto com, teoricamente, na área de fraude, tem um monte de áreas desenvolvendo, mas a gente sabe que é uma capacidade ainda aquém. Quando a gente vê os Estados Unidos utilizando dados e como eles utilizam, a forma que eles processam tudo muito real time, monitoram tudo real time, cara, é até bonito de ver como que eles fazem aquilo acontecer. Então, acho que a gente está atrás, tem uma questão, talvez, educacional, e aí também entra na parte do ensino, né? Da educação. Tá separada essa perguntinha aqui, Matheus. Tá separado. Mas isso tudo... Cara, por exemplo, assim, eu gosto de dados. Sempre gostei de dados. Sempre gostei de matemática. Cara, eu vivo isso. Já é difícil. Agora, e as pessoas que a gente não tem uma cultura da gente estudar dados desde pequeno? A gente não tem uma cultura de... cara, quantos amigos meus falaram, não vou estudar matemática, não quero números. Cara, calma, não é isso, né? Números faz parte da nossa... Hoje todo mundo tem que saber números, em qualquer área. Então, eu acho que a gente tem uma cultura a ser mudada, a ser modelada. Tem uma coisa muito, muito focada nisso. Sabe que... Pensa num cockpit de avião. Cockpit de avião daqueles... Botão pra caramba. Botão pra caceta. isso. Um monte de sensor com um monte de informação ali. Um monte de dado e um monte de informação. Coletada real time. Coletada em real time, inteligência artificial para Isso aí. manter, para Fazer forecast de onde o avião tá indo. Isso aí. combustível, tráfego aéreo, velocidade de vento, velocidade de não sei o quê. E se eu sentar lá, Felipe? Então, esse que é o ponto. Tem Quem um tá monte de pilotando? tecnologia. Quem pilota? E se eu sentar lá? O que eu faço com tudo aquilo? O que eu faço com O isso? que eu faço? Eu tiro o avião do chão? Eu consigo pousar? Não faz, não tira do chão. Não tira do chão. E esse que é o ponto, assim. Tecnologia, ela habilita um monte de coisa, principalmente escala. Isso é muito bom. Mas quem treina o piloto? Cadê os pilotos que sabem fazer perguntas para os dados? Porque uma coisa é você ter o cara lá e você vai ter que ter um monte de cara lá fazendo modelagem de dado e criando lá seus bancos de dados, os seus modelos, os seus cubos para analisar. Então, o mais difícil de achar é quem faz a pergunta certa. É o prompt. É o prompt. É o prompt. E agora eu acho que a gente vai ver curso de prompt mesmo. Vai. Que é tipo, como é que você faz o prompt? Essa é a parte mais difícil, cara. Cara, esse é um negócio bem... É difícil de achar gente, Essa reflexão é complexa. Porque, na minha opinião, é um ciclo vicioso, né? A gente vem, inteligência artificial facilitando a nossa vida, chat GPT, todo mundo usando. Aí todo mundo fala, tá fácil, não vou precisar mais estudar, né? Só perguntar pro chat GPT. Ninguém estudando mais e, cara, não é sabendo garbage in, perguntar. garbage out. Não sabendo perguntar. E aí, como que você faz? Como que você utiliza? Você faz a O pergunta avião. errada? Já era. Assim como sempre foi, quem sair desse círculo e for estudar e Não, vai se destacar. total. Pra mim, assim, tem que estudar. O cara tem que estudar. Ele vai ter que se atualizar.
ChatGPT, inteligência artificial, tá aí para ajudar. Tecnologia. Mas se você, cara, não tiver base de conhecimento, experiência, que tem que ter. Sim. Cara, Vai usar errado. vai ser inútil, vai usar errado. Você vai martelar com a chave de fenda. Não, o que eu falei que estava separado aqui, que eu ia perguntar pro Felipe, que é isso. É, a tecnologia voando aí, né? Voando. Cada vez mais rápido, né? A sociedade acompanha? É tipo, falta foco no estudo desse tema? De inteligência artificial especificamente? De tudo. De tudo. Tá. Porque a impressão que me dá, Felipe, é que assim, o mundo tá num carro de Fórmula 1, por hora, é isso, né? é isso. Sem freio, né, bicho? E a sociedade tá num cavalo, assim, né? Parece, algumas vezes, né? A gente demora pra... E parece que demora a chegar, mas me parece que assim, cara, o clique de falar, cara, isso que você tá falando, Matheus, de tipo do ciclo e tal, a gente vai saber daqui 15 anos. Porque a gente... Sim, tenho certeza. A molecada que tá na escola estudando, a gente vai entender isso. E então isso deveria estar sendo prestado atenção agora, Sim. né? Acho que tem alguns pontos aí. Acho que até agora eu vou tirar a inteligência artificial da jogada aqui, porque eu acho que agora a gente atingiu um ponto de inflexão aqui que é fundamental a gente olhar com carinho, senão a gente descamba a sociedade. E aí eu já falo sobre isso, sobre descambar a sociedade. Mas até aqui sempre foi assim. Toda vez que uma tecnologia nova é inventada, junto com ela vem um conjunto de responsabilidades que antes não existia. Concordo. E o responsável por inventar essa tecnologia deveria ser responsável também por amplificar e discutir isso, né? Então, assim, quando criamos o aplicativo de táxi, né? Distribuído, para não falar a marca, que não sei se a gente pode falar a marca, mas pode. Quando vem o Uber, beleza. O que ele vem? Ele vem e colapsa um set, né? Um conjunto de... Quebra todo o paradigma da estrutura de compra. Totalmente. E de responsabilidade sobre aquele consumo que a gente tinha. O jeito que a gente consumia táxi. O jeito que a gente consumia isso. E até... Continua ainda hoje, mas há uns 3, 4 anos atrás a gente viu uma briga absurda de regulamentação disso. Que é a sociedade discutindo, tá bom, peraí. De quem é a responsabilidade disso, de quem é a responsabilidade daquilo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo e tal. Então é sempre assim, a tecnologia vem, faz alguma disrupção, e aí depois a gente vem tentando, putz, espera aí que deu errado ali um pouquinho, vamos arrumar aqui. Parar as arestas. Exato. Isso é natural. E top. Agora, gente, com inteligência artificial, acho que a gente chega em um momento que veio já com rede social. A gente causou algumas coisas com rede social que a gente ainda não sabe lidar enquanto sociedade. Não sei se vocês já assistiram aquele Dilema das Redes. A gente tá lidando com isso. E aí, como é uma curva exponencial, e agora com inteligência artificial, acho que é dobrada, né? Ela achatou mais, assim. Catalisou. Ela catalisou mais. A gente pode descambar, bicho. Numa velocidade absurda. Mas aí eu vou... Aí depois a gente fala disso. Cara, eu acho que essa pergunta é muito difícil. Porque a gente eu olho assim... a gente já tem uma questão de visão limitada. A minha análise é limitada na visão que eu vivo, ou na visão que eu construo, ou que tenho em volta. Então, eu chamo, cara, eu vivo na minha bolha. Não tenho o que fazer. Então, eu já acho que já é difícil nessa. Quando eu coloco para a população do mundo, em termos de todas as dificuldades que a gente tem economicamente, socialmente, qualquer diversidade, eu te falo, cara, vai ser muito difícil todo mundo acompanhar a tecnologia, vai ser muito difícil todo mundo acompanhar a digitalização. Então, assim, se a humanidade acompanha o que está sendo criado, cara, acho que não. A gente está falando de 5, 10% das pessoas que vão aproveitar tudo que isso, obviamente, gera pra gente. É meu chute, tá? Tô chutando aqui com vocês.
Então, eu acho que a resposta é não, cara. Vai demorar pra gente acompanhar tudo 100%, ou talvez nunca, porque sempre vai ter novas e a gente vai estar correndo atrás. Exponencialmente, a gente nunca vai estar 100%. Quando a gente, lá na RLA, né, pelo que a gente preza? A gente ensina as pessoas aí o pessoal fala, vocês ensinam pessoas a prevenir fraude. E aí, pensando que o brasileiro, bicho, é o animal mais criativo do mundo pra achar... Conseguir burlar isso aí. Tá, merda. Mas vai pra além disso. Aí, ligando com as primeiras questões que a gente falou, a gente tá falando de construir produtos e serviços seguros e confiáveis. Como é que a gente constrói produtos e serviços seguros e confiáveis? Numa época que a gente duvida de todo dado, toda informação. A gente tem fake news, a gente tem bolhas de comunicação, que a informação é tratada com narrativas diferentes e tal. Então a gente não confia em nada. Como é que a gente cria produtos e serviços? E aí, vou dar um exemplo. Talvez vocês tenham algum seguro de casa, talvez da maior seguradora aqui do país. E aí eu penso que louco. Então quer dizer que tem um cara que vai na minha casa enquanto eu não tô lá. Tá minha esposa, minha filha lá. Ele fica lá 4 horas consertando um encanamento, tal, não sei o que e tal. E só porque ele tá com uma camisa escrito Porto Seguro, eu confio. Eles fizeram alguma coisa certa. Eles criaram confiança e segurança. É um desconhecido. É o mesmo paradigma do Uber. Uhum. Então quer dizer que você vai entrar no carro de um desconhecido? Um carona, né? Fala isso. Então, E só porque o cara tá no aplicativo, você confia? Alguma coisa tem que eles fizeram certo. Tem uma coisa que acontece na internet e acho que na sociedade e se espelha no canal web, que é a criação de autoridade e reputação. Eu acho que a transformação, e é uma pergunta que eu quero levar para vocês, veio a web, veio a dark web. O movimento de dark web, para vocês terem uma noção, para toda a nossa audiência. Não podemos esquecer que o Google filtra, né? O Google, ele é um órgão que filtra informação. Para nós meros humanos. E a dark web veio para poder transformar o que é impeditivo e não ético para muitos. Ali ela se torna um celeiro de maldade. E é isso que está acontecendo. Por um outro lado, você tem a inteligência artificial chegando com a máxima de que tudo é possível mediante um bom prompt, um bom comando. Quando você fala em fraude, o Brasil é um dos países, se eu não me engano, top 3, nós sabemos lidar com inflação e fraude. Uma maturidade absurda. Sim. Quando se fala em resultado. Por quê? A gente praticamente exclui a fraude, diminui ao máximo até não ser saudável. E, por um outro lado, você tem uma capacidade de lidar com movimentação política, toda aquela história que a gente já conhece na história brasileira. Outros mercados, como o americano, como você mesmo destacou, muito maduro na jornada digital, mas imaturo a ponto de não saber lidar com inflação e fraude. Chegou a hora da gente internacionalizar essa nossa sabedoria? Com certeza. Na verdade, sério, a gente, como ClearSale, não é jabá, mas a gente está nos Estados Unidos há uns 6 anos. E olha que legal isso, tá? Aqui no Brasil, a gente tinha pessoas em primeiro lugar, que é uma coisa que o Felipe fala que é fundamental. A gente sabia que fraude é uma questão de identidade. Ou seja, a sensibilidade de você autenticar uma pessoa comprando. E aqui você tinha camadas de fricção, como análise manual, outras coisas que a gente tem no mundo. Hein, pessoal? Atrito. Fricção, o pessoal já vai pensando em outra coisa. Boa. E só que a gente tinha, obviamente, uma taxa de aprovação maior, porque você vai nas camadinhas e vai aprovando mais. Qual foi o nosso intuito de chegar nos Estados Unidos? Cara, você está fazendo tudo real time aí, na grande maioria, aprovando 90%. Deixa eu te provar que eu consigo aprovar 98%. Colocando algumas poucas fricções para atender o seu consumidor final. Isso foi a ClearSale entrando no mercado dos Estados Unidos e dando certo. Então hoje, para vocês terem noção, a gente tem aí, não vou passar números, né? Mas tudo bem, mas uma grande parte dos nossos clientes hoje vem dos Estados Unidos, do total global. Então a gente entrou com uma máxima do tipo,
Olha para isso. Olha quando você está deixando dinheiro na mesa. Justamente para você ver o que você pode fazer a mais, talvez com uma fricção baixa, mas gerando uma coisa de emoção, gerando uma humanização do processo, trazendo a confiança pro processo. Falando, cara, são pessoas boas comprando. Então, o que você está falando, que a fábrica, uma academia ensinando pessoas a lidar com análise de risco, com tecnologia, a gente pode exportar isso para o mundo todo. Porque o mundo não tem conhecimento disso. Olha que legal. Vou falar porque estou empolgado com o assunto. Mas assim, olha que legal. A gente entra nos Estados Unidos há uns 6 anos atrás, com essa máxima. Super legal. Veio uma empresa, outra empresa, né, do Oriente lá, com a mesma ideia e entra nos Estados Unidos, acho que 2 anos depois. Olha que legal. Com o mesmo intuito. Ou seja, humanizando pessoas, fricção e gerando mais aprovação. Legal. Recentemente... a gente tá no mercado mexicano. E é super. Cara, é um top 3 também se pá, é o top Brasil, 1. é top 1. top 1. É top 1, top 2 e top 3 ali. Pelo menos eu acho que México em cima da gente. E a gente fez uma relação de como é o ecossistema do México. Eles não têm uma base centralizada de fraude. Eles têm meios de pagamentos meio zoneado lá. E a gente falou, cara, se a ClearSale tivesse vindo há 20 anos atrás, como a gente começou no Brasil, a gente tinha a mesma base que a gente tem no Brasil, a gente teria no México. Ia ser muito... Talvez o México não seria o top 1. Então, assim, é fundamental a gente ter um processo que é onde você tem confiança de compartilhar a informação para o bem. Cara, isso é uma coisa que... Se a gente fez isso no Brasil, a ClearSale nunca se envolveu com um player, sim, tipo, ela sempre foi neutra e pagamos o preço por ser neutra várias vezes, que é difícil. Escolhas, né? Escolhas. E ao mesmo tempo você tem... Cara, imagina se a gente tivesse feito isso lá atrás no México. Ia ser um grande Brasil organizado, com uma base boa. Estruturado. Talvez com uma taxa de fraude menor. Porque hoje é difícil lá. É mais alto. A aprovação é 50%, 70%. Tem alguns comentários disso. Eu vi um CEO de uma empresa brasileira, que também foi recentemente para os Estados Unidos. E ele fez uma comparação interessantíssima. O Brasil está para fraude, como Israel está para cibersegurança. Então, Israel é pequenininho, sofre ataque diariamente. Precisaram desenvolver musculatura para lidar com cibersegurança. O Brasil já faz uns 20 anos que vem desenvolvendo musculatura para lidar com fraude. A gente deveria ter muito mais empresa de prevenção à fraude exportando. No mundo de prevenção à fraude, a gente costuma falar que a gente exporta golpe e a gente exporta fraudador. De fato, exporta. Tem também. De fato, exporta. Então, para citar aqui rapidamente, eu estava num banco global na época que a fraude de trocar a portabilidade do cartãozinho ali do SIM. Sim. SimSwap, famoso. O famoso. A gente cunhou o SimSwap. É verdade. Aqui no Brasil você tá falando. Aqui no Brasil. Fraudador. E aí, como é que a gente ia explicar pro gringo? Então, ó, puta, Ele os tem caras contato ali. pegaram o cartãozinho e aí o chip e beleza. E aí por muito tempo a gente tratou isso de forma jocosa até, de tipo, puta, a gente exporta fraudador, exporta fraude e tal. A gente tem que parar de se orgulhar disso. A gente tem que se orgulhar em exportar Talento. Inteligência. gestores de fraude, profissionais capacitados para analisar e falar, essa é a jornada, vamos gerar. Como é que a gente faz o tal do security by design, que é tipo, o produto já sai do zero, seguro, confiável, sabe? Passando, mais do que seguro, passando a confiabilidade da segurança também. Parece seguro, não só é seguro. Quando a gente cria a RLA em 2021, super recente, Bem recente. foi um pouco nisso, ancorado nisso. Como é que a gente faz para começar a exportar talento? Porque essa galera é muito boa. Muito boa. Se a gente lapida um pouco, a gente exporta para tudo quanto é lugar. Vai ter brasileiro trabalhando no Japão, na China, na Europa. Já tem muitos fraud managers globais brasileiros. Mas não precisa ser só o cara do topo. A gente pode exportar muita gente boa. E aí a nossa missão é essa. Como é que a gente constrói
A gente eleva o nível. Tá bom, ó, vamos elevar o nível aqui, começa a exportar. Eu acredito muito nisso, a RLA acredita muito nisso. Cara, estamos só no começo. É isso. Ô, Célio, você já percebeu que eles vão ter que voltar aqui, né? Porque se deixar, O assunto rende, né? a gente vai. Para fechar o nosso papo aqui, a gente tem um quadro que é o check-out. Checkout. Check-out que é o seguinte, um por vez, tá? Vocês olham para aquela câmera ali, Do meio? Ah, não, nossa. Aquela ali. essa de vocês, e dão um recado final para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Você olha para a câmera de qualquer jeito, quem está nos ouvindo não vai ver, mas um recado final que pode ser o que vocês quiserem sobre o que a gente falou ou sobre qualquer outra coisa. Matador, aquela frase matadora. Vai lá, Matheus. Não, pô. Felipe é bom. Convidei ele pra ajudar aqui, ó. Eu vou falar... Olhando para ali. A gente eu vou falar com vocês, aí eu olho pra lá na hora da frase, porque é pra gerar mais emoção. A gente participou de um evento junto e o Matheus acabou provocando ali uma pergunta que saiu uma frase muito boa. E aí vou repetir isso pro pessoal lá. Independente do tamanho da sua empresa, se é um varejo pequeno, um varejo grande, não importa. Cuide das pessoas, das soluções e dos resultados. Nunca inverta a ordem. Sempre pessoas, soluções e depois os resultados. Acho que essa bate para qualquer um, independente de onde estiver. E o Matheus ganhou um tempinho para pensar. E ainda tô pensando. Não. Me acompanhou aqui no raciocínio. Puta, é verdade. Cara, eu gostei muito disso. A gente fala muito na Clear de pessoas, é incrível. Sim. Só um parênteses, antes da gente fazer o checkout, a gente tem o Pedro, que é a Moleira, nosso fundador. Que já esteve aqui. E olha só, ele quase faliu 2 vezes a Clear Sale, tá? 2 vezes. Ele Não sei me se ele contou contou uma. aqui. É, 2 ele vezes. contou. Uma delas, ele sobrou com 2 estagiários de TI. Todo mundo foi pro banco, uma época. Ou seja, acabou a Clear Sale, né? Imagina isso. E aí, o que ele fez? Ele criou um momento chamado terça-feira. Que ele se reunia com todo mundo, pelo menos 1 hora no dia, e falava, cara, vamos conversar. E aí, como tá a família de vocês? Esse lado de pessoas. Então, hoje em dia, na Clear, ainda funciona. A gente tem os momentos de terça-feira, 1 hora por semana, que você se une com todo mundo para falar de coisas adversas, não o trabalho. Uhum. E, cara, isso para mim é uma cultura forte. Então, acho que, linkado a tudo isso, o que eu poderia falar? Que eu gosto, né? Primeiro, você que lida com fraude, compartilhe a informação. Você sozinho não vai fazer o mundo girar, principalmente nesse mercado. Tenham parceiros confiáveis que, de fato, querem o mesmo que você. Que é confiança, compartilhamento, foco no bom, vender mais, pessoas. Porque isso vai fazer você crescer mais, ter mais vendas, mais eficiência e você está lidando com grandes líderes do mercado. Que a gente sabe, obviamente, com vários livros, que é o crescimento exponencial tá nas pessoas, na liderança. Então, acho que esse é o meu recado aí para os grandes varejistas aí. Matheus Mansur, Felipe Mariotto, Célio Martinez, muito obrigado por esse bate-papo. Como eu sempre falo, sempre que eu participo, é um aprendizado. Vocês voltam, hein? Com certeza. Só esperando o convite. Só marcar. Obrigado novamente pelo convite, obrigado novamente pelo bate-papo, um grande aprendizado. E eu sempre falo que o brasileiro sempre se reinventa. O brasileiro conquista informação, porque a gente não conseguiu nunca comprá-la. O americano já compra. Eu prefiro conquistar. Boa. É isso, gente. Obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. E bora varejar! Vamos nessa.